Me acompanhe. Depois disso, vi outro anjo descer do céu, com grande autoridade, e a terra se iluminou com seu esplendor. Ele deu um forte grito: caiu a Babilônia, a grande cidade caiu. Tornou-se habitação de demônios, esconderijo de todo espírito imundo ou impuro, covil de toda ave impura e de todo animal impuro e detestável. Porque todas as nações caíram por causa do vinho da fúria de sua imoralidade. Os reis da terra cometeram adultério com ela, por ela tanto desejar luxo extravagante, os comerciantes da terra enriqueceram. Quando ouvi outra voz do céu, então ouvi outra voz do céu que disse: saiam dela, meu povo, não participem de seus pecados, ou serão castigados com ela, pois os pecados dela se amontoaram até o céu, e Deus se lembrou de seus atos perversos. Façam com ela o que ela tem feito, dê-lhe em dobro o castigo por seus atos. Ela preparou um cálice de terror para os outros, por isso preparem-lhe uma porção dobrada. Glorificou a si mesma e viveu em luxo, agora retribuo com igual quantidade de tormento e tristeza. Ela se vangloriou em seu coração: sou rainha em meu trono, não sou uma viúva desamparada, e não tenho motivo para me lamentar. Por isso estas pragas a alcançarão num só dia: morte, pranto e fome. O fogo a consumirá por completo, pois o Senhor Deus que a julga é poderoso. Os reis da terra que cometeram adultério com ela e desfrutaram o seu luxo lamentarão, pois ela, quando virem a fumaça de seus restos carbonizados, ficarão de longe, aterrorizados com o seu tormento, e clamarão: que terrível, ó Babilônia, grande cidade! Num só instante o julgamento caiu sobre você. Os comerciantes da terra chorarão e lamentarão por ela, pois não restou ninguém para comprar suas mercadorias. Ela comprava grandes quantidades de ouro, prata, joias e pérolas, linho fino, púrpura, seda e tecido vermelho, produtos feitos de perfumada madeira de cedro e de marfim e de madeira preciosa, bronze, ferro e mármore. Também comprava canela, especiarias, incenso, mirra, bálsamo, vinho, azeite de oliva, farinha fina, trigo, gado, ovelhas, cavalos, carroças, escravos e vidas humanas. Acabaram as coisas extravagantes de que você tanto gostava, dizem eles. Todo o seu luxo e esplendor se foram para sempre, e nunca mais serão seus. Os comerciantes que enriqueceram, vendendo-lhe essas coisas, ficarão de longe, aterrorizados com o seu tormento. Chorarão e lamentarão. Que terrível para essa grande cidade! Ela se vestia da mais fina púrpura e de linho vermelho, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Num só instante toda a sua riqueza se foi, e todos os capitães dos navios mercantes e também seus passageiros, marinheiros e tripulantes ficarão de longe. Quando virem subir a fumaça, gritarão e dirão: onde há outra cidade tão grande como essa? Chorarão, jogarão pó sobre a cabeça e clamarão: que terrível para essa grande cidade! Os donos dos navios se enriqueceram, transportando pelos mares sua imensa riqueza. Num só instante tudo se foi. Alegrem-se com o destino dela, ó céus, ó povo santo, apóstolos e profetas, porque finalmente Deus a julgou por causa de vocês. Então o anjo poderoso levantou uma pedra enorme do tamanho de uma grande pedra de moinho e a lançou no mar e gritou: assim Babilônia, a grande cidade, será destruída com violência e nunca mais será encontrada. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som de harpas, cantores, flautas e trombetas. Nunca mais se achará em seu meio qualquer artífice em algum ofício. Nunca mais se ouvirá em seu meio o som do moinho. Nunca mais brilhará
em seu meio a luz da lâmpada. Nunca mais se ouvirão em seu meio as vozes alegres de noivas e noivos, pois seus comerciantes eram os poderosos do mundo, e suas feitiçarias enganavam nações. Em suas ruas corria o sangue de profetas e do povo santo, e o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. Amém, queridos? Muito bem. Eu estava bem da minha rinite, cheguei aqui na igreja e fiquei ruim. Ore por mim, por favor. O tema da nossa mensagem nessa manhã é a queda do sistema mundial que se opõe a Deus. E eu acho que é um momento bem propício para falarmos desse assunto, quando falamos de sistema, quando falamos de uma luta espiritual, porque ela é mais espiritual do que qualquer outra coisa, para se aplicar a justiça, para se viver para Deus, para se fazer o que é certo. Nós vemos uma casta, nós vemos um sistema, não só no Brasil, mas no mundo todo. Esse sistema ele é satânico, que faz com que o mundo se afaste cada vez mais de Deus e a verdade seja lançada por terra, a injustiça seja estabelecida no lugar da justiça e assim por diante. Nós percebemos isso em todos os âmbitos da sociedade, nós percebemos isso inclusive dentro da própria igreja, da igreja evangélica, da igreja de Jesus Cristo, que está dentro das igrejas evangélicas, né, porque nem toda igreja ela é de Jesus Cristo, não é uma placa que define se a igreja ela é realmente bíblica ou não, mas a igreja de Jesus ela é invisível, ela não tem placa e ela está em todos os lugares. Então, a igreja de Jesus está aqui, a igreja de Jesus está nas outras igrejas que pregam a palavra de Deus, mas não é a placa, não é a denominação, mas são pessoas que são fiéis pela fé ao seu Senhor e procuram viver de acordo com a vontade de Deus. Então, nós vemos essa barreira, essa luta, essa dificuldade de se fazer aquilo que Deus quer por conta de um sistema que se opõe a Deus. Quando nós lemos o capítulo 18 do livro do Apocalipse, nós já estaríamos, por assim dizer, ou aqueles que viverão a grande tribulação, aqui nesse período, estarão no final da grande tribulação. Aqui nós já estamos indo para o final do livro do Apocalipse, temos ainda o capítulo 19, onde Jesus ele volta com a igreja que for arrebatada antes do início da grande tribulação. Nós vamos chegar no capítulo 19, isso vai ser no ano que vem. Eu já estou pregando no livro do Apocalipse desde 2023, então já são 2 anos, 23 ou 22, acho que 22, já são mais de 2 anos pregando no livro do Apocalipse, e 2026 nós vamos concluir, se assim Deus permitir. Então, a queda do sistema mundial que se opõe a Deus. Antes de entrarmos propriamente no capítulo 18, nós precisamos enxergar algo fundamental. Quem ouviu a mensagem do capítulo 17? Quem assistiu a mensagem do capítulo 17? Pois é, vocês deveriam ter assistido. Fica difícil, vocês não acompanham. Jesus, tem misericórdia desse povo. Estou falando que é uma luta, um sistema, para que as pessoas não entendam a palavra de Deus. A gente tem uma dificuldade de nos esmerarmos no estudo da palavra de Deus. Você quer ver mais um exemplo? Agora, no dia 31, nós vamos completar 1 ano lendo a palavra de Deus. Fiz um propósito com vocês de, em 3 anos e meio, nós lermos toda a Bíblia, um capítulo só por dia. Se eu perguntar para os senhores aqui, quem é que está em dia com a leitura? Quantas mãozinhas abençoadas, cheias de dedos, se levantariam? Eu vou perguntar. Quem está em dia com a sua leitura? E os outros? Vocês não conseguem ler um capítulo da Bíblia por dia. Eu vou repetir. E vou colocar um ponto de exclamação no final. Vocês não conseguem ler um capítulo da Bíblia por dia. Quantas horas vocês passaram na internet esse ano? Quantas horas vocês jogaram fora só fazendo assim, ó? A gente vem na igreja, a gente canta louvores, diz que ama a Deus, aí Deus fica olhando assim, seus mentirosos, seus hipócritas,
Vocês não me amam. Vocês não conseguem ler um capítulo do meu livro por dia. Que amor é esse? Ai, pastor, eu estou aqui para fazer isso mesmo, para chamar a atenção de vocês. Alguém tem que fazer o serviço sujo, né? Chamar a atenção de vocês. Porque, gente, um capítulo por dia, misericórdia. Eu não vou pregar, eu vou embora. Não, eu vou pregar, vamos lá. Pelo menos aqui na hora da pregação, né? Vamos lá, então. O capítulo 17, ele fala da mesma entidade, tá? O capítulo 17, 18, eles falam da mesma entidade. Qual é a entidade? Hã? Eu não ouvi. Vocês estão com a Bíblia aberta aí? Vocês estão pensando na ceia de Natal? Estão pensando no champanhe? O que vocês estão pensando? Diga, a Babilônia. Mais uma vez, a Babilônia. Muito bem. Então, o capítulo 17 e o capítulo 18 está falando da mesma entidade, chamada Babilônia, mas sob duas lentes diferentes, tá? No capítulo 17, a Babilônia, ela é apresentada como a grande prostituta. Quem assistiu a mensagem do capítulo 17, está no canal da igreja, a grande prostituta, ela é uma religião, ela é uma igreja, porque mulher em profecia é igreja em profecia é mulher. Então, uma mulher fiel é uma igreja fiel, uma mulher prostituta é uma igreja infiel. Então, no capítulo 17, a Babilônia ela é apresentada como a grande prostituta, a religião falsa, a sedução espiritual, o fascínio da idolatria. Se você ler o capítulo 7, você vai perceber exatamente isso. No capítulo 18, então, que nós lemos, uma leitura longa, porém necessária, a Babilônia é apresentada como a grande cidade, o sistema econômico, político, mundial, opressor, consumista e anticristão. Então, no capítulo 18, é a partir dessa lente, é sob essa ótica, que nós vamos perceber, analisar o sistema que governa o mundo. Desde o Jardim do Éden, quando Adão e Eva entregou o governo para Satanás, desobedecendo a Deus. Então, nós vemos essa mulher no capítulo 17, chamada de Babilônia, a grande, capítulo 17, versículo 5, abre a sua Bíblia, capítulo 17, versículo 5, manuseia a sua Bíblia aí. Quem pode ler? Vamos lá, vamos participar. Então, a mulher do capítulo 17, no versículo 5, ela é chamada de Babilônia, a grande. E no capítulo 18, versículo 2, alguém leia por favor, encontramos a expressão, que expressão? 18, verso 2. Muito bem, então nós estamos falando do mesmo sistema, nós estamos falando da mesma entidade, tá? É a mesma cidade, é o mesmo sistema, é o mesmo poder, mas agora não mais sendo a revelação desse sistema, desse poder, porque no capítulo 17 é feita essa revelação, é dito no capítulo 17 quem é essa mulher, quem é essa cidade, tá? Agora no capítulo 18 vai ser revelado como ela será destruída, será revelado o seu fim, como ela será então destruída. Assim como um diamante, que tem várias facetas, né? A maldade do mundo sem Deus, ela é mostrada em múltiplos ângulos. Então, você não consegue, por isso que às vezes é confuso e as pessoas não conseguem perceber. Você não consegue analisar o sistema que governa esse mundo olhando apenas uma faceta dele. É como um diamante. São várias facetas de controle, de maldade. Existe a faceta espiritual, há uma confusão espiritual no mundo, as pessoas elas não conseguem entender a verdade, porque é uma confusão espiritual, uma confusão religiosa, são mais de 10 mil seitas e religiões no mundo, e cada uma delas dizem
acreditar em Deus ou em deuses. Então há essa confusão espiritual, religiosa. Nós não precisamos ir para a Índia para entender isso, lá onde eles adoram uma vaca, por exemplo. No próprio Brasil nós percebemos essa confusão religiosa. Nós não precisamos sair do cristianismo para percebermos essa confusão religiosa. Nós podemos ficar dentro do cristianismo e nós não precisamos sair do meio protestante para percebermos essa confusão religiosa. No meio dos protestantes nós percebemos essa confusão religiosa, essa confusão espiritual. O povo evangélico, o povo cristão, ele é um povo dividido. E é claro, o diabo ele vai atacar onde está a verdade, onde as pessoas estão mais perto da verdade. É por isso que ele ataca as igrejas, é por isso que ele ataca os pastores, é por isso que ele ataca a liderança, é por isso que ele causa divisão. Então é claro que ele vai atacar onde as pessoas estão mais perto da verdade. Então há uma confusão espiritual, uma confusão econômica, uma confusão política e uma confusão cultural. O que é que o sistema chama de cultura? O que é que o sistema chama de arte? O que é que o mundo aprecia na cultura e na arte? Coloca-se, a gente já viu isso viralizar anos atrás, um homem nu e crianças em volta analisando o corpo daquele homem nu. E chamam isso de cultura. E chamam isso de arte. Nós ouvimos as músicas que arrastam multidões. E percebemos as letras. E analisamos com cuidado. E chamamos isso de arte. Nós olhamos para os filmes, para as novelas e chamamos isso de arte e de cultura. Nós olhamos para a economia do mundo, nós olhamos para a divisão dos recursos e chamamos isso de economia. Há uma confusão. O sistema, ele é multifacetado e o diabo controla toda essa diversidade. Então, no capítulo 17, é mostrado quem é esse sistema, quem é essa mulher, quem é essa religião, quem é essa cidade. Está tudo falando de uma coisa só. No capítulo 18, é mostrado, então, como esse sistema vai cair, porque esse sistema vai cair, amém, meus irmãos? Mas, quem vai derrubar não será eu, nem você, será Jesus Cristo. E ele vai usar um poder para fazer isso, e você vai se lembrar daqui a pouquinho do que eu estou falando. Muito bem, dito isso, feito essa breve introdução, nós vamos analisar o texto com bastante cuidado. Em alguns pontos, e o primeiro ponto vai aparecer para você aí, no slide, o anúncio da queda de Babilônia, versículo 1 e o versículo 2 e 3, o anjo ele proclama, caiu a grande Babilônia, no versículo de número 2, essa frase ela não aparece pela primeira vez, paz meus senhores, ela não aparece pela primeira vez aqui no livro do Apocalipse. Isso apareceu lá no Antigo Testamento. Essa frase ecoa profecias antigas, profecias de Isaías, profecias de Jeremias, profecia de Daniel. Por exemplo, lá em Isaías, no capítulo 21 e no versículo de número 9, está dito a mesma coisa. Isaías, capítulo 21 e o versículo de número 9, está dito, caiu, olha só, caiu Babilônia, e todas as imagens de seus deuses jazem despedaçadas. Aqui, o profeta Isaías está apontando para a nação de Babilônia, para o império babilônico de Nabucodonosor. E ele está dizendo que iria cair, e caiu. Mas de maneira profética também, ele está conversando com a profecia do apóstolo João, ou o apóstolo João conversando com a profecia de Isaías. Também, lá em Isaías, no capítulo de número 13, e o versículo 14, ou o capítulo 13 também, todo o capítulo 14, citando apenas o versículo 13 e 14 do capítulo 14, está dito assim, subirei ao céu, serei semelhante ao Altíssimo. E no capítulo 13, verso 19, seria ou será reduzida à desolação. Esse texto, ele é atribuído a Satanás, ao anjo de luz, criado por Deus, que se rebelou contra Deus, mas no contexto, esse versículo está apontando para a Babilônia, é Babilônia que está dizendo, eu subirei, acima do Altíssimo exaltarei o meu trono, e o profeta disse, você será reduzida à desolação.
Então, esse texto, ele tem uma dupla referência. Ele está falando no contexto a respeito de Babilônia, mas ele tem uma segunda referência. Ele aponta também para a queda de Satanás. Porque quem é que estava e está por detrás de todos os impérios mundiais? Vamos começar com a Síria. Nós vamos para o Egito, depois nós vamos para a Babilônia, depois nós vamos para a Média e a Pérsia, depois vamos para a Grécia, depois vamos para o próprio Império Romano. Aí acabaram-se os impérios, muito pelo contrário. O diabo sabe muito bem como se infiltrar no meio do sistema mundial. Esse sistema, ele ainda continua. É um pedacinho de cada um desses impérios. Egito, Assíria, Babilônia, Média e Pérsia, a Grécia e Roma. Todos eles estão, toda essa cultura pagã, toda essa cultura econômica, política, tudo isso está dentro do sistema atual, do qual nós fazemos parte. E Daniel vai falar sobre isso. E João vai falar sobre isso. Quando você lê o livro de Daniel, ele vai falar sobre um monstro, que ele tem parte de urso, ele tem parte de leão, ele tem parte ele tem asas como de águia, leopardo, e assim por diante. É um sistema, é um Frankenstein. Esse monstro parece um Frankenstein, é a imagem que Daniel vê, mas aponta para o sistema que governa o mundo desde sempre, desde o Jardim do Éden, e que tem um pouquinho de cada um desses impérios. Se nós analisarmos a cultura do mundo, é isso que está na cultura do mundo: o paganismo, a idolatria, a cultura, a economia e assim por diante. Então, Isaías está falando da mesma coisa que João falaria no futuro. Jeremias, no capítulo 50 e também no capítulo 51, está dito: caiu Babilônia de repente e ficou arruinada. Jeremias capítulo 51 e o versículo 40, capítulo 51 e o versículo 8. E ainda em Jeremias, no capítulo 51, versículo 45, projete para mim, por favor. Jeremias 51, 45, você manuseia a sua Bíblia aí, acha o texto. Jeremias 51, 45. Vamos ver se é dito a mesma coisa. Saia da Babilônia, meu povo, salve-se da ira ardente do Senhor. Então Jeremias está falando da mesma coisa que João falaria no futuro e que nós estamos lendo agora. Saia do sistema, saia da Babilônia, não ame o mundo. Preste atenção nisso que eu vou dizer para você, porque é muito importante. Dobre a sua atenção. Em Daniel, no capítulo de número 5, a Babilônia histórica, a Babilônia de Nabucodonosor. Diga, a Babilônia de Nabucodonosor. Nabucodonosor. Aqui no capítulo 5 de Daniel, quem reinava era Belsazar. Diga, Belsazar. Não confunda Belsazar com Beltesazar. Quem foi Beltesazar? Olha aí, olha aí, olha ele aí, olha ele aí, ó. Quem foi Beltesazar, irmãos? Você que está assistindo em casa aí, pergunta para você também. E aí? Pergunta de $1 milhão. Quem foi Beltesazar? Qual é a diferença de Beltesazar para Belsazar? Sem dar um Google, sem o XPT também. Nós estamos citando o livro de Beltesazar. Beltesazar, capítulo 5. Cadê os leitores de Bíblia? Tem gente que diz assim: eu gosto da Igreja Batista porque o pastor Josias conhece Bíblia, ele prega bem, tarará, tarará. Tá, mas o povo parece que não está aprendendo, né? Quando Azael, Misael e Azarias, eles foram levados para a Babilônia,
junto com seu amiguinho Daniel, eles receberam nomes babilônicos dados por Nabucodonosor. Daí então, Azael, Misael e Azarias viraram Sadraque, Mesaque e Abidnego. E Daniel virou Beltesazar. Então, Beltesazar é o nome que Nabucodonosor deu a Daniel na Babilônia. E Belsazar é o neto de Nabucodonosor, filho de Nabonido, que ele se ausentou do trono, foi estudar as estrelas, e o seu filho Belsazar se tornou o imperador de Babilônia, no lugar do seu avô Nabucodonosor. Então, no capítulo 5, Belsazar está dando uma festa, um banquete, e ele, louco da cabeça, endemoniado até o pescoço, ele manda que os seus servos vão e peguem as taças de ouro que foram roubadas do templo judaico, quase 70 anos atrás, quando Nabucodonosor invadiu Judá, destruiu o templo e pegou todos os tesouros da cidade e levaram para a Babilônia. Aí agora então ele quer profanar ainda mais o nome do Senhor. Ele diz: peguem as taças de ouro e nós vamos tomar cachaça nesse negócio. E eles tomaram. Na hora em que ele fez isso, apareceu uma mãozinha na parede e escreveu Mene, Mene, Tekel, Persim. E ele ficou atormentado com aquilo. Então veio a sua mãezinha e disse assim: olha, tem um sábio aí, um tal de Daniel, Beltesazar, que no tempo do seu pai, o bichinho era esperto, chama ele lá que ele vai ler o que está escrito. Aí veio o Daniel velhinho, já não tinha mais moral ali, porque Belsazar não gostava do Beltesazar. E o Daniel leu, isso significa o seguinte: pesado foste na balança e achado em falta, e Deus tirou o seu reino. Naquele exato momento, a galera do Dario o Grande, Média e Pérsia, invadiram Babilônia, entraram ali no palácio e mataram Belsazar. Foi nesse momento que Babilônia caiu, e a Média e a Pérsia, a coalizão de duas nações, os medos e os persas, conquistaram a Babilônia. Então, em Daniel capítulo 5, a Babilônia histórica caiu em uma só noite. O Belsazar morreu, bebendo e se embriagando, usando as taças do templo judaico, porque ele profanou os utensílios do templo. Olha o perigo de não levar Deus a sério. Amém, meus irmãos? Em Gênesis, no capítulo 11, nós vemos a passagem da Torre de Babel. E João, em Apocalipse 18, ele reaproveita o nome Babel, pois o espírito é o mesmo. Lembra lá da Torre de Babel? Babel significa confusão, o povo queria fazer uma torre para chegar até o céu. Então ali se inicia com o movimento de Nimrod, de maneira mais explícita, esse sistema que governa o mundo até hoje. O orgulho humano, diga o orgulho humano, a rebelião humana, a civilização sem Deus, e o controle e poder. Então é isso que esse sistema faz. Ele é orgulhoso, é o orgulho humano, é o poder humano, é a rebelião contra Deus, é a civilização sem Deus. Eles querem tirar Jesus da história, o controle e o poder. Olha só que interessante. Gente, abram os seus olhos. Pelo amor de Deus, abram os seus olhos. Olhe como o sistema odeia Deus. Quem conhece o Jim Caviezel? O ator que fez Jesus Cristo no filme Paixão de Cristo. Sabe o que aconteceu com ele depois que ele interpretou Jesus Cristo? Hollywood acabou com a carreira dele. Agora ele está fazendo o filme do Bolsonaro, estão fazendo o filme da vida do Bolsonaro, e ele vai interpretar o Bolsonaro. Ele só faz papéis polêmicos. Por quê? Porque Hollywood não dá espaço para ele. Ele fez aquele filme agora, O Som da Liberdade. Quem assistiu? Ele fez esse filme, aquele que aponta o tráfico infantil no mundo e assim por diante. Assistam, gente, se informem, façam um propósito de 2026, vocês buscarem conhecer mais as coisas. A gente fica imerso, o sistema está engolindo a gente.
O sistema está engolindo a gente. E 26 e 27 vai ser cada vez pior. Então, se você decide viver para Jesus, o sistema vai te colocar de canto. O que a tua família fez com você quando você se converteu? Te escanteou. O que é que o mundo faz com aquele que decide seguir a Cristo? Saiu do sistema, te coloca de lado. Olha só o que está acontecendo no Brasil. Falou de Deus, se escanteia, se coloca de lado. O sistema não aceita o nome Jesus. Eles odeiam Jesus. O sistema odeia Jesus. Olha o Natal. Tente falar de Jesus no Natal. Em um encontro público, diante do poder público, tente falar de Jesus. Você não consegue. Estão esperando a chegada do Papai Noel. Mas vai pro raio que o parta com o Papai Noel. Amém? Não é sobre o Papai Noel, é sobre o Papai do céu, é sobre Jesus. O sistema odeia Jesus. E não há como ser amigo de Jesus e amigo do sistema. Não há como ser amigo de Deus e amigo do mundo. Ou você é do mundo ou você é de Jesus. Não tem como misturar essas duas coisas. Amém, meus irmãos? Então é hora da gente levar a sério. O que começou em Gênesis capítulo 11 encontra sua queda em Apocalipse 18. Meus irmãos, a Bíblia só pode ser um livro divino, é extraordinário. Aquilo que começou em Gênesis 11 e termina em Apocalipse 18, é a mesma Babilônia, é a mesma Babel, é a mesma confusão. A Bíblia é a história da humanidade. A Bíblia é um livro extraordinário, e as pessoas estão questionando a Bíblia, as pessoas estão questionando a Deus. Eu não sei como que alguém consegue acreditar que tudo veio do nada. O nada não gera tudo, a morte não gera vida. Somente um ser inteligente, muito superior a tudo que é criado, pode trazer a criação, a inteligência. O ateu precisa de mais fé do que eu, para acreditar no ateísmo. Segundo ponto, Deus ordena. Ordena o quê? Sai dela, povo meu. A ordem de Deus, no versículo 4 ao 8. Sai dela, povo meu. Essa ordem se repete exatamente como no Antigo Testamento. Jeremias capítulo 51, verso 6 e verso 45. Fujam do meio da Babilônia. Fujam. Isaías 48, 20. Saiam da Babilônia. Segundo aos Coríntios, vamos para o Novo Testamento, versículo 6, verso 17. Saiam do meio deles, se apartem, se separem. Luz não tem comunhão com a treva. De uma fonte não pode jorrar duas águas, água doce e água amarga. Então a ordem é: sai do meio dela. A Babilônia diz: estou sentada como rainha, não sou viúva, jamais chorarei. É assim que o sistema se apresenta. O sistema acha que nunca vai cair. Mais uma vez repito, olhem para o Brasil, gente. E não só para o Brasil, olhe para o mundo. Olhe para os Estados Unidos, olhe para a Europa. Os homens acham que nunca vão morrer, eles acham que nunca vão prestar contas, mas irão. É a mesma arrogância: jamais cairei, jamais serei viúva, jamais chorarei. É a mesma arrogância da Babilônia de Isaías 47, verso 8. Eu sou, e fora de mim não há outra, está dizendo Babilônia, jamais serei viúva. É a mesma passagem, é a mesma referência, Isaías 47, verso 8, e Apocalipse 18 e 7. Exatamente por isso o juízo de Deus vem, por conta desse orgulho, por conta dessa soberba. O juízo de Deus vem. Apocalipse 18, verso 8. Em um só dia ela cairá. Como em Daniel capítulo 5, em uma só noite, Babilônia caiu.
A queda de Babilônia sempre foi repentina, inesperada, catastrófica. Perceba, e abra sua Bíblia, capítulo 17, verso 16 de Apocalipse. Olha só. Quem serão os agentes de destruição da Babilônia? Pasmem agora. 17:6. Quem é que Deus vai usar para destruir essa cidade? Que representa o sistema. Quem pode ler? É o 16, perdão, aqui no slide aqui, é o 16. 17 e 16. E segura, a besta, quem é a besta? Quem é a besta? Não pense no vizinho, não pense no lugar do trabalho, nem olhe para o lado, tá? Está falando da Bíblia. Quem é a besta? Diga, o anticristo. E os 10 chifres, quem são? Já ensinei tudo isso aqui. As 10 nações. As 10 nações que vão projetar o anticristo, vão entregar o poder ao anticristo, tá? Já estão falando sobre isso. Então, continua a leitura do começo, por favor. Quem estava lendo? Tá. Quem é a prostituta? A Babilônia, a falsa religião, o sistema de multifaces. Continue. Então, olha só, o próprio sistema se voltará contra si. Porque essa mulher, essa cidade, ela é a sede do negócio. Ela é onde a coisa vai acontecer. Que cidade será essa? Nós não sabemos. Já falamos no capítulo 17 para onde que aponta quando se fala de religião. Agora, quando se fala de economia, quando se fala de governo, de poder monetário, de cultura, para onde que aponta? Nós vemos isso no sistema. Então, quem é que vai destruir essa cidade? O anticristo e os 10 reis, os 10 chifres. Deus vai usar o próprio inimigo para começar a destruição do inimigo. Não pasmem com isso, porque no Antigo Testamento é exatamente isso que Deus sempre faz. Israel nunca venceu uma batalha sozinho, quem vencia era Deus, e o que Deus fazia? Ele virava o inimigo contra o próprio inimigo, eles se matavam. Terceiro ponto, versos 9 a 20. O lamento daqueles que se beneficiavam com o sistema. Tem muita gente se beneficiando com o sistema. Eita, Brasil, velho, Jesus. Tem muita gente se beneficiando com o sistema. O que as pessoas não fazem por um trocado? João descreve 3 grupos que lamentavam, ou que lamentam, ou que lamentarão a queda de Babilônia. Primeiro, os reis da terra. Eles se prostituíram com a Babilônia. O que é a prostituição, espiritualmente falando? É adorar o que não é Deus. Então, eles se prostituíram com a Babilônia. Desfrutaram de seu poder político e sua sensualidade, mas agora eles estão lamentando. O segundo grupo são os mercadores da terra. Eles choram porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Versículo 11. Aqui vemos uma lista que lembra a riqueza luxuosa de Babilônia histórica. Ezequiel 27, Isaías 23 e Jeremias 51. Tudo isso você deve estudar depois, se você realmente tem vontade de aprender a palavra de Deus. E quais são, então, essas riquezas? Ouro, prata, pedras preciosas, púrpura, seda, marfim, perfumes, trigo e assim por diante. E de madeira, fala de madeira também, de madeiras de especiarias e assim por diante. E de maneira chocante, isso aqui é chocante, escravos e vidas humanas. Eles comercializavam vidas humanas. Ah, mas isso acontecia só no passado. Será? Tem a parte obscura do sistema, por assim dizer. Quem já ouviu falar em Dark Web? Dark Web.
escuro, ou seja, a parte obscura da internet. Ali você dark web, deep web, ali você encontra as coisas que você não vai encontrar na internet aberta, por assim dizer. Vidas humanas ainda são escravizadas, crianças ainda são vendidas, pedofilia, prostituição. Ah, não, isso só acontece em filmes. Claro que não. Lembra da Damares, a senadora, quando ela denunciou aquilo que acontecia na ilha de Marajó? Quem é que deu moral para isso? Não, isso não é verdade. Aí depois a coisa estourou lá. Porque tem muita gente grande, poderosa, se beneficiando sexualmente de crianças traficadas. Assistam o filme que eu citei para vocês lá com Dica Visual, O Som da Liberdade. Por que o sistema odiou aquele filme? Por que esse filme foi tão perseguido, mas graças a Deus conseguiram lançar? Porque está mostrando a verdade, que o mundo quer esconder. Pesquise quantas crianças desapareceram nos últimos 10 anos. A maior parte, ou boa parte dessas crianças, para onde elas vão? Tráfico de órgãos, tráfico de menores. Gente, e a gente vive no nosso mundinho, achando que não está tudo bem, que o sistema ama a gente, que o diabo é amiguinho, e que não é. Não é. Abram os seus olhos. Não adianta só vir na igreja e cantar e aleluia. Tem gente que aprende Bíblia só por causa das músicas da igreja. Leia a Bíblia, ame a Deus, conheça a Deus pelo amor de Jesus Cristo. A Babilônia sempre transformou pessoas em mercadoria. Terceiro ponto, os marinheiros e os navegadores. Eles lamentam o colapso econômico global. Essa mesma linguagem aparece na queda de Tiro, uma cidade mercantil, símbolo do comércio mundial, Ezequiel capítulo 26 ao capítulo 28. João está claramente conectando Babilônia, Tiro, Sodoma, Egito, todo que compõe um mundo organizado sem Deus, tudo aquilo que compõe um mundo organizado sem Deus. Tudo isso contrasta com o versículo 20. Abra a Bíblia. Capítulo 18, versículo 20 do Apocalipse. Projeta para nós aí. E leia na sua Bíblia. Vamos lá, gente, se concentre. Olhe para mim, quer dizer, olhe para mim não, olhe para a Bíblia agora, depois olhe para mim. 20. Alegre-se com o destino dela, ó céus, ó povo santo. O povo santo somos nós. Apóstolos e profetas somos nós também, porque finalmente Deus julgou por causa de vocês. Então os céus estão na expectativa desse julgamento, os céus estão na expectativa da queda do sistema. Deixa o versículo aqui ainda. O povo santo, nós a igreja, tanto os que estão aqui, quanto os que já estão com o Senhor, os apóstolos e profetas que já estão com o Senhor, estamos todos na expectativa, porque finalmente Deus julgou. Aqui já está acontecendo, mas nós estamos vivendo no agora, estamos esperando isso acontecer. Deus julgará o sistema, Deus julgará os presidentes, Deus julgará os juízes desse mundo, Deus julgará os governadores, os imperadores, os ditadores. Deus julgará aqueles que formam opinião. Deus julgará os influenciadores, os atores, os músicos, os cantores. Deus julgará todos aqueles que de alguma forma usaram a sua influência para levantar o sistema, para afastar as pessoas de Deus, para se promover, para promover o eu, o ego e o próprio Satanás. Às vezes sem saber. Deus há de julgar a todos. Ninguém escapará. Ninguém. Deus julgará a injustiça, Deus vingará o sangue dos mártires, e Deus estabelecerá a justiça onde havia corrupção. Quarto ponto, e eu vou correr para terminar no horário. Versos 21 a 24. Amém, meus irmãos? Estão ainda aí? A total destruição de Babilônia. Um anjo joga uma pedra enorme no mar, versículo 21. Isso ecoa as palavras de Jeremias,
Capítulo 51, versos 63 a 64 de Jeremias. Jeremias manda Seraías amarrar o livro da profecia a uma pedra e jogá-la no Eufrates. Quando a pedra afundar, Babilônia afundará para sempre. E João aqui está fazendo menção da mesma coisa, dizendo que o anjo então pegará uma pedra enorme e lançará no mar. Os ecos se multiplicam, as vozes se multiplicam. Lá em Isaías capítulo 24 está dito: nunca mais se ouvirá música, nunca mais se haverá luz. Jeremias vai falar no capítulo 25 a respeito de Babilônia. E nunca mais se ouvirá alegria. Isaías capítulo 13. A gente vê o sistema se alegrando, a gente vê os governantes se alegrando, o juiz se alegrando, achando que eles são o máximo, que eles estão no poder e que eles não cairão, que o sistema não cairá. Mas o que está dito na Bíblia acontecerá. Não se ouvirá mais alegria, não se haverá mais luz nesse sistema, e não se ouvirá mais música. A alegria deles cessará, cairá, terminará. A cidade que iluminava o mundo com sua riqueza, agora é deixada em trevas. E a razão é simples. Versículo de número 24 está dito assim: em suas ruas corria o sangue de profetas e do povo santo, e o sangue dos que no mundo inteiro foram mortos. Então Deus vingará os seus santos. Deus vingará aqueles que foram assassinados pelo sistema, deixado para trás pelo sistema. Os cristãos, as igrejas, na Coreia do Norte, cristãos são perseguidos e mortos, pastores, na China da mesma forma, no Oriente Médio, e durante toda a história, o cristão é a escória da humanidade para o sistema. O cristão é deixado de lado, ele é perseguido. E quando ele não é perseguido, o sistema é corrompido, ele corrompe a igreja, ele corrompe o povo de Deus, como aconteceu com Constantino em 300, onde começou a corrupção da igreja, e depois da Reforma Protestante em 1513, então, esse movimento de volta às Escrituras nos trouxe de volta para a verdadeira igreja, que é a igreja de Jesus. Então a razão é simples da destruição de Babilônia e do juízo de Deus. Eles odeiam a Deus, eles odeiam o povo de Deus, eles odeiam a igreja de Deus. Meus irmãos, eu peço a atenção de vocês para que eu possa terminar. Não há como ser amigo do mundo, do sistema, e ser amigo de Deus. É por isso que eu sou tão chato, é por isso que eu sou tão enfático. Eu conheço a Deus, eu conheço a Bíblia. A minha vida é estudar a Bíblia e buscar a Deus. É só isso que eu faço, só isso. E ajudar as pessoas a se conectarem com Deus. Então, quando eu digo para você que tem muita gente aí vestido de pastor, dizendo que é uma igreja, dizendo que prega a Bíblia, e tentando juntar as duas coisas, conciliar cristianismo com sistema, cristianismo com o mundo, não dá. É azeite e água, não se mistura. Uma mensagem bonitinha que afaga o ego e vai trazendo as pessoas para a igreja, vai enchendo a igreja de bode. Jesus não está atrás de bode, ele está atrás de ovelha. Bode não vira ovelha, não adianta, bode não vira ovelha. Bode é bode. Se você virar as costas, ele vai dar uma chifrada, um coice. Quem já cuidou de bode? Bichinho teimoso, terrível. A ovelhinha mais calminha, mansinha, agora o bode, você vira as costas para o bode te pega. Talvez deve ser por isso, né, que eu uso lá o bode, o chifre do bode, para representar o Baphomet lá, né, o Satanás, o demônio. Porque bode é mais ou menos isso. Então, ou você é bode, ou você é ovelha, ou você é joio, ou você é trigo. Não dá, meu irmão, não dá. Não desce. O sistema é satânico, é diabólico. E ele está dentro das igrejas. Tem gente achando que é crente e não é. Tem gente achando que é ovelha, não é, é bode. Mas a coisa está tão bonitinha, está tão... Não, então vem todo mundo, abraça todo mundo. Não é assim. Vamos trazer todo mundo para a igreja. Não é bem assim. Eu quero me tornar membro da igreja batista. O que eu preciso? Tem que nascer de novo, tem que se converter.
primeiro requisito para se tornar crente, para se tornar membro da igreja, é ser regenerado, ou seja, é nascer de novo. Pastor, como é que você sabe que ele nasceu de novo? Eu não sei. É por isso que tem bode também como membro da igreja. Né, Marco? O Marco deu uma risada ali, acho que ele concorda comigo, né? Vocês concordam comigo? Mas já pararam para pensar que o bode pode ser eu? Que o bode pode ser você? Que a gente fica, quem será o bode? Será que não sou eu? Fazendo essa carinha de ovelha. Mas por dentro tem um bodão chifrudo. O que foi, irmão? Tá puxando a barba do bode aí. Segura as crianças aí, meus irmãos, que a gente já está terminando. Segura aí, segura aí. Indo para o final, então. Toda civilização que rejeita Deus acaba perseguindo o povo de Deus. Conclusão. Presta atenção na conclusão. A banda pode vir para cá, por favor, para a gente terminar cantando aquela última canção que nós combinamos. Conclusão. Olha só. Do Éden à Babilônia. Onde tudo começou? Diga no Éden. Onde tudo começou? No Éden. Do Éden até a Babilônia. Éden, a Torre de Babel, Babilônia, de Nabucodonosor, de Belsazar. E de Babilônia, a gente vai até uma nova cidade. Babilônia cairá e virá uma cidade que descerá do céu, ataviada. O nome dela é Nova Jerusalém. Essa cidade não é feita com fundamentos humanos. Essa é a cidade de Deus. Amém, meus irmãos? A Babilônia é mais do que uma cidade, é um espírito, é um sistema, é um modelo de civilização. Ela é a Torre de Babel, a Babilônia de Nabucodonosor, de Belsazar, a Babilônia denunciada por Isaías e por Jeremias, a Babilônia cantada no Salmo 37, a Babilônia de Roma do primeiro século, a Babilônia final do anticristo. Mas o destino sempre foi o mesmo. O destino de Babilônia, o destino do sistema é sempre o mesmo, sempre foi o mesmo. É esse. Caiu, caiu Babilônia. Ela cairá. Amém, meus irmãos? Babilônia cairá. O nosso Deus reinará. Enquanto isso, uma outra cidade está chegando. Não construída pelo orgulho humano, não movida por luxúria, não sustentada por comércio injusto, não fundamentada na idolatria, mas sim a cidade que desce do céu da parte de Deus, a Nova Jerusalém. Babilônia cai, Jerusalém permanece. Babilônia enlouquece o mundo com o vinho, Jerusalém oferece a água viva. Babilônia se veste de luxúria, Jerusalém se veste de justiça. Babilônia termina em trevas, Jerusalém brilha com a glória do Cordeiro. Portanto, meus irmãos, não ame o sistema do mundo. Babilônia promete tudo, mas cai de um dia para o outro. Devemos tomar cuidado com uma fé que ama o luxo, que ama o sistema, mais do que a santidade. Devemos nos ocupar com o que permanece, não com o que será consumido pelo fogo. Não tema a queda do mundo. Não tema. Antes, tema ser encontrado dentro dele quando ele cair. Não tema o sistema, mas antes tema ser encontrado dentro dele quando ele cair. Por isso a ordem é: sai dela, povo meu. Prepare seu coração para a vinda do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que destruirá